Olá, estamos de volta aqui para mais um Gazine. Desta feita, vou abordar o fanzine Irmãos Siameses, que foi feito por mim, Gaz Andraus, e Edgar Franco, nos idos do ano de 1994. Na verdade, viemos a nos conhecer entre 1993 e 94, graças ao fanzine Barata, que merece um capítulo à parte mais para frente. O Barata foi o primeiro fanzine que eu participei na minha vida. Ele era de Santos. Nesse número em especial, 17, foi que eu vi na última página a seção de endereços. E nessa seção, vocês podem ver aqui, Edgar Franco. Na verdade, ele residia, a família dele residia e reside em Tuiutaba, Minas Gerais. Cidade, curiosamente, em que ele nasceu e eu nasci 5 anos antes, sem nunca termos nos conhecido. Graças a esse fanzine, eu enviei uma carta para ele, que vinha descobrir ele estava cursando arquitetura na UNB. Escrevi ao Edgar Franco e ele me retornou. E aí nos encontramos em Ituiutaba numa das férias. E passamos a dialogar, travar contato, continuando a participar de fanzines e ele teve a ideia de criarmos o Irmãos Siameses, dadas as semelhanças das nossas artes. O curioso foi que eu constatei nesse fanzine aqui, no qual eu participava com essa história chamada Homo Eternos, uma outra HQ dele, que é a Progéria Interior. Quando eu vi essas 3 páginas e a semelhança na estética e na abordagem poético-fantástico-filosófica, tem mais alguém fazendo um trabalho similar ao meu, na abordagem de um quadrinho diferente. E aí, ao escrever para ele, ele me explicou o trabalho dele e teve a ideia de criarmos, já dadas as semelhanças, esse fanzine, né? A abordagem é bem interessante, porque a primeira HQ é minha e a última HQ é dele. E no miolo temos 2 HQs em que eu roteirizei uma e ele roteirizou outra e desenhamos, vice-versa. O interessante é que nessa primeira HQ minha, né, um ser é atacado por um outro e no final esse painel aqui mostra ele morto, mas redivivo, e o outro indo embora. Na HQ do Edgar, tem uma semelhança de um atacando o outro e no final um painel semelhante em que um se vai enquanto o outro permanece só a cabeça no solo, tal qual a minha primeira HQ. Reiterando que nós fizemos essas histórias em quadrinhos sem nos conhecermos. Foi daí que eu tive a ideia de que elas teriam que estar nesse fanzine. Fora isso, temos as outras 2 HQs, por exemplo, esta aqui, em que eu roteirizei e ele desenhou, e esta aqui, em que ele roteirizou e eu desenhei. O curioso, então, é como duas pessoas se encontram, sabendo que nasceram na mesma cidade e abordam a mesma temática, que era rara, sem termos nos conhecido. Então, fica esse questionamento. Fiz até um artigo sobre o meme nas histórias em quadrinhos, que não é esse meme na internet. O meme é com a base do Richard Dawkins, né? A transmissão memética, a transmissão por imitação de ideias. Eu fiz um trabalho abordando isso com relação aos quadrinhos, incluindo o quadrinho poético, que por essa transmissão memética teria, digamos assim, uma expansão nacional ou até internacional. Bom, mas isso é uma outra história, né? Isso é a abordagem acadêmica, a abordagem da pesquisa para tentar decifrar um pouco sobre essa incógnita da questão de termos nos conhecido, sabendo que trabalhamos quadrinhos similares.